Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do semestre, referente à unidade 1 da nossa disciplina Biogeografia. Nessa aula específica, nós trataremos acerca da história da biogeografia. A princípio, nessa aula, nós entenderemos os principais expoentes que deram as principais contribuições ao estudo da biogeografia e conheceremos também algumas categorias importantes utilizadas na biogeografia, que foram desenvolvidas por cientistas naturalistas. Pois bem, nós iremos agora iniciar o estudo dos autores naturalistas, como eles contribuíram para o desenvolvimento do pensamento biogeográfico. Pois bem, vamos entender um pouco da gênese das ciências biogeográficas. Pois bem, vamos entender quais são as questões que norteiam o pensamento biogeográfico, as questões de base. Como os primeiros cientistas pensavam a distribuição das espécies na superfície terrestre. Então, era uma incógnita para a ciência essa distribuição desigual das espécies na superfície terrestre. Então, não somente a distribuição de animais, como também de plantas, de vegetação. Então, qual eram as razões dessa distribuição desconexa e muitas vezes desigual dos seres vivos na superfície terrestre? Seria alguma barreira natural? Seria alguma causa relacionada ao clima da Terra? Então, eram essas as questões de base e fundamentais que estimulavam a ciência, primeiramente, aos naturalistas, entender essa distribuição irregular e desigual das espécies na superfície terrestre. Vamos conhecer os primeiros estudos, e os primeiros botânicos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento dos estudos biogeográficos. Bom, entenderemos a princípio a contribuição dos naturalistas nas ciências biológicas e depois nós entenderemos qual foi a contribuição dos geólogos para o desenvolvimento do pensamento biogeográfico. Então vamos começar com os naturalistas. Pois bem, eu destaquei aqui dois expoentes importantes no desenvolvimento da botânica, que foi o Sir Joseph Banks e Johann Forster. Bom, o primeiro britânico e o segundo alemão participaram da famosa expedição de James Cook, que foi um tenente da Esquadra Naval Britânica, que deu a origem, ou desenvolveu a grande expedição a bordo do navio chamado Endeavour. Bom, vamos conhecer a rota expedicionária de James Cook e como ele contribuiu nessa rota para a coleta de dados e informações sobre plantas e como elas estavam distribuídas desigualmente. Então, a bordo do Endeavour estavam Sir Joseph Banks e Johann Forster, comandado por James Cook. Pois bem, pessoal, vamos conhecer um pouco da rota expedicionária aqui de James Cook. A rota expedicionária partiria da cidade de Plymouth, na Inglaterra, e levava a bordo 94 tripulantes. E entre os tripulantes estavam oficiais, marinheiros, nobres, servos, e também os cientistas, o Joseph Banks e o Johann Forster. Pois bem, aqui está a cidade onde eles partiram, em Plymouth, esse porto. Vamos conhecer um pouco da rota dessa grande navegação. Pois bem, partindo de Plymouth, ele desembarca nas primeiras ilhas aqui do Oceano Pacífico, Matavai, que é uma ilha no Tahiti. Aqui a embarcação Endeavour e os cientistas passaram 3 meses colhendo informações, estudando uma perspectiva mais astronômica.
Logo após, eles embarcam, né, para as ilhas lá da Nova Zelândia. E tem uma específica onde eles vão coletar informações importantes de plantas. Que é aqui o Cabo de Faraó. Pois bem, em 1770, James Cook, já circunnavegando essas regiões, ele, juntamente com os seus naturalistas, eles coletam e registram, né, diferentes espécies de flora e de fauna dessas ilhas. E muitas espécies foram coletadas para amostra, né, e para estudos. Bom, eu quero destacar aqui o Johann Forster, o alemão que participou dessa rota expedicionária, e algumas amostras de plantas que ele colheu na viagem a bordo do Endeavour. Bom, essa espécie aqui ele colheu e coletou aqui no Chile. Essa aqui ele colheu na Austrália, essa espécie. Então ele se trazia na embarcação para posterior estudo, certo? Essa aqui é específico. Ele trouxe da Polinésia Francesa. Então, Johann Forster foi um grande naturalista, né? E para fazer ciência, pessoal, nessa época você teria que passar meses e meses viajando e coletando informações. Bom, retornando aqui à viagem de James Cook, nós temos aqui um gráfico que mostra a rota expedicionária. Bom, ele partiu de Plymouth, viajou aqui pelo Oceano Atlântico, circunscreveu aqui, né, a parte oeste do continente africano, margeou todo o continente africano e foi para as ilhas próximas ao Sudeste Asiático, até chegar nas ilhas e circunscrever aqui o continente que nós chamamos hoje, né, como Oceania. Pois bem, a embarcação do tenente, né, James Cook foi responsável pela descoberta e incentivo da colonização inglesa aqui na Nova Zelândia e no continente australiano, né? Então, a sua rota expedicionária também partiu aqui para o Oceano Pacífico, né? E retornou para a cidade, né, de The Docks em 1771. Ele chega depois de 3 anos aqui da sua rota expedicionária. Então, quais foram as conclusões científicas, né, após a viagem de 3 anos, né, ao redor do mundo por esses naturalistas? Bom, eles constataram que a quantidade de espécies que eles encontravam, né, era maior, a sua diversidade de espécies era maior nas regiões próximas ao Equador. Na medida em que eles se distanciavam, né, essa diversidade de espécies, a quantidade ia diminuindo progressivamente. Essa perspectiva, né, essa constatação provou o que nós denominamos hoje de gradientes de diversidade. Bom, essa teoria, pessoal, ela veio para comprovar de que toda a vida na Terra depende da energia proveniente do Sol. Então, as regiões que recebem maior incidência de raio solar, consequentemente, vai possuir uma maior diversidade de espécies. Então, por isso, as regiões, né, onde existe intensa incidência de radiação, apresenta flora e fauna totalmente diversa da flora e fauna de regiões de fraca incidência de raio solar. Então,
essa comprovação ficou constatada, né, a partir da viagem e da expedição a bordo do Endeavour, por esses naturalistas. Outro naturalista de peso, nós vamos conhecer a sua contribuição, é o Alexandre van Humboldt. Alexandre van Humboldt é um prussiano, foi um prussiano que viveu entre 1799 e 1804, né? E desenvolveu sua expedição à América do Sul. Então, Alexandre van Humboldt é responsável por desenvolver o que nós chamamos de zoneamento de altitude. Enquanto botânico, ele tentou, né, entender a distribuição de espécies a partir de montanhas, onde ele conseguiu identificar que os vegetais, né, a cobertura vegetal na montanha, ela era dividida em zonas. Então, as plantas nos níveis inferiores, né, elas se apresentavam típicas de ambientes tropicais. E a vegetação nos níveis intermediários da montanha, né, apresentava um clima temperado. E, finalmente, né, as vegetações que estavam nos níveis mais elevados das montanhas, eles apresentavam, né, uma vegetação típica de regiões árticas. Nós vamos conhecer aqui o famoso mapa de Alexandre van Humboldt, onde ele mapeia e desenvolve aqui uma análise da sua descoberta. Por exemplo, aqui ele traz como exemplo aqui os Andes, e observe que a vegetação, assim como ele destacou em sua teoria, a vegetação nos níveis mais inferiores aqui dos Andes possui características de climas tropicais. Aqui a vegetação, a cobertura da vegetação em níveis mais intermediários possui aqui uma característica típica de regiões temperadas. E aqui, no topo, né, nas regiões mais elevadas dos Andes, ele constatou vegetações típicas de ambientes e de regiões árticas. A mesma coisa ele vai destacar no Himalaia, nos Alpes franceses, e fazer a comparação, né? É chamada geografia comparada. Então, enquanto botânico, ele desenvolve o que nós chamamos de geografia das plantas, ou a distribuição das plantas nessas regiões de altitude. Voltando aqui para Alexandre van Humboldt, nós temos alguns termos que ele desenvolveu para descrever, né, o grupo de plantas que caracterizavam, né, as zonas biológicas. Então, ele empregou pela primeira vez o termo associação para descrever, né, esse agrupamento de zonas biológicas. O que hoje seria o correlato do conceito de bioma. Então, Alexandre van Humboldt ele é responsável pelo desenvolvimento de diversas ciências, diversas bases científicas, tanto da ecologia como da geografia. Então, ele é responsável pelo desenvolvimento do objeto e do método da geografia moderna. E entende, né, a geografia, ou entendeu a geografia como uma ciência de relações. Pois bem, Alexandre van Humboldt, ao desenvolver o método da geografia, ele entendeu a geografia como uma ciência de relações que estudava, né, as leis de conexão universais entre fenômenos variados, ou seja, como é que esse fenômeno, os fenômenos distribuídos na superfície terrestre, mantinham relações entre si e como eles determinavam, né, o modo de distribuição dos gêneros e das espécies na superfície terrestre. Então, tanto o aspecto geográfico quanto o ecológico estavam envolvidos na teoria de Alexandre van Humboldt. Então,
seria o objeto da geografia, né, entender o conjunto de sistema de relações, né, que estava por trás da história natural, como também da história da humanidade. Uma perspectiva de ciência positivista, aonde ele buscava encontrar leis e regularidades. Isso é que determinava o desenvolvimento das ciências modernas. Então, vamos entender um pouco sobre Alexandre Van Humboldt, algumas curiosidades desse naturalista muito famoso e muito importante para o desenvolvimento da ecologia e da ciência geográfica. Pois bem, entender algumas curiosidades de Alexandre Van Humboldt enquanto um cara mais interessante do mundo, né, segundo alguns biógrafos. Pois bem, Alexandre Van Humboldt, ele é considerado, né, foi considerado pelo presidente norte-americano, Thomas Jefferson, como o maior científico da sua época, o homem mais científico que viveu na sua época. Alexandre Van Humboldt também, ele foi reconhecido pelo secretário do Tesouro americano, Albert Gallatin, que disse que tinha ficado maravilhado, né, quando leu as obras de Alexandre Van Humboldt e conseguiu absorver tanta informação. Em menos de 2 horas ele conseguiu consumir tanta informação que ele não tinha consumido em 2 anos de estudo. Tão detalhado que eram os textos de Alexandre Van Humboldt acerca das análises ambientais sobre vegetação e sobre as paisagens naturais de diversos lugares do mundo em que ele visitou. O Alexandre Van Humboldt também, segundo alguns dos biógrafos, ele tinha tudo que um homem precisaria ter para ser um homem interessante. Ele era curioso, determinado, né? Tinha uma mente brilhante. Também o prussiano Alexandre Van Humboldt, né, tinha muitos contatos e também era da nobreza prussiana. E, além de tudo isso, existia em Alexandre Van Humboldt o desejo, né, de conhecer e de desenvolver ciência. Então, é interessante destacar também que Alexandre Van Humboldt quebrou recordes, né, de escaladas em suas expedições. Ele escalou os vulcões andinos, pesquisou as dimensões territoriais do México, além de catalogar plantas e animais, né, na ilha cubana. Também conheceu também os primeiros estudos, né, sobre campos elétricos e magnéticos da Terra. Então, a obra de Alexandre Van Humboldt é muito extensa e muito volumosa. Sua obra, com cerca de 20 volumes, né, desenvolve uma análise de diversas áreas e campos da ciência. Pois bem, Alexandre Van Humboldt é interessante também conhecer essa curiosidade desse botânico, naturalista, de que o nome Alexandre Van Humboldt é dado em diferentes elementos da natureza, desde montanhas e rios, geleiras, né? Alexandre Van Humboldt é nome também de mares lunares, cidades e até de universidades na Alemanha. E existem algumas espécies também animais que levam o nome de Alexandre Van Humboldt. Então, isso é um grande cientista, né, do início do século XX, que vai fundamentar, né, não somente a ecologia enquanto ciência de geografia, como dar contribuições efetivas, né, para o desenvolvimento da biogeografia. Além de Alexandre Van Humboldt, Augustin Candolle, de Genebra, um naturalista muito famoso, que estudou a dispersão das plantas pela água, pelo vento e pela ação de animais. Ele desenvolveu, né, alguns estudos, destacou que toda essa forma de distribuição poderia ser desenvolvido, né, ou encontrado
né, através de barreiras naturais, como barreiras do mar, desertos ou montanhas. Então, Augusto de Candoba foi um importante naturalista. Então, algumas das suas contribuições, temos aí a identificação e distinção de regiões fitogeográficas, onde ele considerou essa distribuição a partir de zonas climáticas e ambientes ecológicos. Temos também o seu estudo acerca da distribuição de espécies e regiões, onde ele desenvolveu o termo espécies endêmicas, espécies que são encontradas especificamente em regiões. Estudou também a distribuição bipolar e disjunta de espécies, tanto na África Meridional como na Austrália e Tasmânia. Então, entre todos esses naturalistas, nós temos a contribuição da análise da distribuição dos animais na superfície terrestre em função de barreiras naturais, como também do clima. Então, os naturalistas eles foram importantes para o desenvolvimento dos primeiros estudos biogeográficos e para fundamentar o que viria a ser a ciência biogeográfica. Bom, nessa primeira aula nós conhecemos essa gama de conceitos e naturalistas. E na próxima aula nós entenderemos as contribuições dos geólogos para o desenvolvimento da ciência biogeográfica. Até a próxima aula e bons estudos!